Olá, tudo bem? Como estamos? Sejam bem-vindos ao canal Sonhando Perigosamente. Aqui, né, nós vamos agora sair um pouquinho da abordagem sociológica que a gente vinha enfatizando nos últimos vídeos e dar um enfoque mais geopolítico, né? Vocês já estão vendo aí na imagem um mapa, né? Um mapa da Ásia, Europa, né? E um destaque especial para a Rússia, o maior país dessa região, na verdade, o maior país do mundo. É, e essa é a primeira temática que eu vou falar de uma sequência de vídeos, né? Ou pelo menos de um conjunto de vídeos, não necessariamente sequenciais, acerca de questões geopolíticas, né? Eu sou geógrafo também, para quem não sabe, sempre gostei muito de trabalhar com mapas, com meus alunos, etc. E nesse vídeo, né, e em alguns que eu abordar esses temas, vou trabalhar bastante, se não o tempo todo, com mapas, né? Então, nesse caso em particular, nesse primeiro vídeo, eu pretendo falar sobre a Rússia, porque a Rússia hoje é um ator fundamental em algumas das principais polêmicas do mundo, especialmente a guerra da Ucrânia, né, do ponto de vista prático, e, o novo arranjo que o mundo parece estar tomando aí nas relações com os Estados Unidos, na maneira como a Europa tem tentado se posicionar. Então a Rússia é um ator importante aí no jogo de xadrez contemporâneo. Mas a ideia é falar depois, né, de outros países, de outras regiões do mundo, não somente países muito importantes também, como a China, mas também de regiões às vezes menos faladas, né, regiões da África, regiões das próprias Américas, né. Há muito ainda a ser discutido sobre, por exemplo, a Venezuela, a questão desse Essequibo, né, essa disputa territorial mais próxima do Brasil e que é um objeto de preocupação. Também outras temáticas que têm ganhado aos poucos uma certa importância, como a discussão sobre o Ártico, além de polêmicas no Oriente Médio, na África, etc. Tudo isso a gente pode vir a falar em algum momento. A ideia é fazer um conjunto de vídeos, como eu falei, não necessariamente sequenciais, mas talvez criar uma espécie de quadro no canal abordando alguns desses temas. Esse primeiro eu escolhi falar da Rússia porque já existem muitos vídeos, né, muitos materiais na internet e no jornalismo em geral, né, e na academia, em tudo que é lugar, sobre a guerra da Ucrânia. Né? Então tem muitas interpretações, tem muitas perspectivas para um lado, para o outro, a ideia aqui não é ser um entre 1 milhão, né? A ideia é abordar essa questão numa perspectiva diferente, né? Então a ideia de falar sobre a Rússia, dar um panorama histórico sobre a Rússia e entender como ela se formou, como seu território se moldou e como isso influencia na maneira como a Rússia se posiciona hoje no mundo, acho mais interessante, né, do ponto de vista de fornecer autonomia para quem aprende algo sobre essa temática que não conhecia antes, fica muito mais em condições, né, de após entender um pouco a história da Rússia e a maneira como se constituiu a geografia russa, pelo menos a geografia do ponto de vista de formação do território e tal, fica mais viável para que as pessoas interpretem por si próprias, né, os gestos não somente da Rússia, né, a Rússia é um exemplo nesse caso, mas dos países nesse momento de incertezas que a gente vive. Né? Então a ideia não é ficar numa briga de interpretações, é muito mais trazer a Rússia, um país que é muito distante, né, muito importante, mas muito distante de nós, compreendemos pouco aquele país, e é um país que sofre muitos preconceitos, no sentido de que a gente procura interpretar a Rússia a partir da nossa dinâmica de valores, enquanto eles, na verdade, têm outros valores muito distintos dos valores ocidentais. Então, eu acho que, levantando um pouco dessas discussões, também não é a ideia não é se aprofundar demais, ainda é um vídeo panorâmico, né, deve ficar um pouco longo, mas vou procurar não ser superficial demais. Inclusive, vou até encerrar aqui a introdução exatamente porque não quero me alongar. Bem, a Rússia, pessoal, vamos direto ao ponto. A Rússia, ele se formou lá pelo século IX, né? Ironicamente na região de Kiev, né? Fica aqui onde hoje é a Ucrânia, nas margens do rio Dnipro, né? Esse rio aqui que corta a Ucrânia e tal. E é uma região muito assediada, né? A ponto de, eventualmente, né, quando chega ali 2, 3 séculos depois, eles são expulsos da região pelos mongóis, né? Então os russos eles vão precisar migrar, né? Vão precisar migrar, se deslocar a nordeste e chegar até onde hoje é Moscou, né? Aqui eles montaram, né, o grande principado de Moscou, onde onde se teve naquele momento
um germe, né, do futuro Estado russo. Há de se convir, porém, que essa região ela também era vulnerável, não somente era vulnerável como a região de onde eles já vinham, como na verdade era muito mais, porque aqui toda essa região é região de planície, certo? Então é planície norte, planície sul, planície leste, oeste. E o que é que isso significa? Significa que se você vive num território rodeado de planícies, você é vulnerável, você está sempre vulnerável a invasões de outros povos, né? Coisa que era muito comum na época e coisa com as quais os russos sofreram por bastante tempo, né? Pelo menos os ancestrais dos russos, né, os Rus de Kiev, que eram o povo que vivia aqui nas margens do rio Dnipro, e que foram se constituindo aqui como um povo russo, germinando o Estado russo e que vai alcançar um grau de expansão monumental na época de Ivan o Terrível, né? Ivan o Terrível ele vai dar continuidade a um projeto de expansão de seu avô, né, iniciado pelo seu avô, Ivan o Grande, e é com o Terrível que realmente ele vai conseguir chegar a alguns pontos fundamentais dentro da estratégia de defesa da Rússia, que são, né, esses pontos geográficos que tornam, que passam a criar uma barreira física de defesa russa, né? Por exemplo, os russos vão, com Ivan o Terrível, alcançar, né, esse litoral do Ártico, né? Vão chegar aos Montes Urais, né? Os Montes Urais são uma cadeia de montanhas que nós temos aqui. Deixa eu colocar aqui para ficar. E que, na verdade, é uma cadeia de montanhas que divide a Rússia europeia da Rússia asiática, né? E, na verdade, divide a própria Europa da Ásia, né? Então, como a gente percebe, esses Montes Urais, eles cruzam todo o território russo, né? Então, quando os russos se expandem aqui nesse plano de expansão do Ivan Terrível, eles vão alcançar o litoral do Ártico, eles vão alcançar os Montes Urais, e eles vão descer também a sul e a sudeste, né? Vão alcançar aqui o Mar Cáspio e vão alcançar a Cordilheira do Cáucaso, né? Vão controlar a bacia do Rio Volga, etc. Então, eles vão criando aqui um conjunto de barreiras naturais que se tornam aí, sim, um elemento importante para a defesa da Rússia. Na verdade, o Ivan Terrível ele vai aplicar um princípio, que na verdade é um princípio que os russos, de certa maneira, eles aplicam até hoje, que é o princípio do ataque como defesa, né? A Rússia, como todos os povos dessa região, como eu falei, eram muito assediados, muito invadidos, etc. E ela passa então a atacar antes, né? A partir do Ivan, ela passa a ter uma linha de quando sentir a ameaça, ela já dá o bota, né? Então a Rússia vai ocupar toda essa região, vai ocupar toda essa área que era controlada por povos sucessores dos mongóis, né? Quando o Ivan Terrível vai expandir o território russo, você já não tem mais o Império Mongol nos seus tempos áureos, mas você tem ainda muitas sociedades que eram sucessores, né? Inclusive Kazan, né? Essa Kazan que aparece aqui, era uma sociedade sucessora dos mongóis, né? Você vai ter outros conflitos, né? Com persas, etc., até a Rússia se consolidar por algum tempo, né? Naquele momento, a Rússia ainda não era um império, né? Ela vai se construir como um império em 1721 com Pedro o Grande, né? Pedro o Grande vai fundar o império, ele vai, claro, esse processo de expansão ele nunca terminou, né? Ele vai ter continuidade. Pedro o Grande, inclusive, cruza, o próprio Ivan Terrível cruza, né? Eu falo que chegou até aqui como uma maneira de didática de entender o alcance, né, do Estado russo naquele momento. Mas na prática ele cruzou em algum grau, embora os russos só tenham de fato se expandido por toda essa região siberiana com Pedro o Grande, especialmente com Catarina Grande, né, quando vai consolidar a ocupação de toda essa parte do território, chegar ao Oceano Pacífico, etc. Então, Catarina Grande que consolida essa presença tanto no leste como no oeste, né? Porque Catarina Grande vai empreender uma expansão também sobre sobre essas regiões hoje chamadas de Bálticos, né? De países bálticos. Na época não eram assim constituídas, você tinha um conjunto de povos aqui, lituanos, poloneses, etc. E os russos vão ocupar, né, o Império Russo vai ocupar esse território, vai ocupar toda essa região, né, criando aqui uma grande dimensão territorial que se torna um elemento de profundidade estratégica fundamental, né, que a gente sabe como isso foi positivo para a Rússia em momentos importantes da sua história,
como na ocasião em que foram invadidos pelos franceses de Napoleão ou pelos alemães de Hitler, né? A Rússia aplicava, né, uma tática de terra arrasada, né, que fazia com que os invasores, quando chegassem, não encontrassem cidades onde pudessem renovar seus estoques, suprimentos, etc. Não encontravam o poder político constituído, porque tudo era desmantelado, e ainda enfrentavam contra-ataques estratégicos, né, dos exércitos russos em regiões inóspitas, né, além de enfrentarem o clima, etc. Né. Enfim, não vou entrar nos detalhes disso aí, né, de certo modo isso é algo que o senso comum já entende, e a ideia não é entrar no detalhe da tática de guerra nesses momentos, mas mostrar como a Rússia explora o seu território positivamente, né? Ou pelo menos explorou nesses momentos. Embora hoje a Rússia tenha uma diferença fundamental em relação ao território do Império Russo, né? Que é o fato de que hoje a Rússia tem uma área de planície aqui muito extensa, né? Nós vemos aqui, se estende da Ucrânia, passando pelo Bielorrusso, pelos Bálticos, inclusive pela Finlândia. É uma linha de fronteira, tudo isso sobre planície, que dá mais de 3.000 quilômetros, né? Pelo menos nessa frente oeste, o que significa uma vulnerabilidade muito grande, né? Isso ajuda a entender um pouco a maneira como os estrategistas russos pensam, né, como a Rússia deve se portar no mundo hoje. É claro que você tem entre essa fronteira aliados da Rússia, né, como a Bielorrússia, um franco aliado russo, porém não deixa de ser incômodo, né, para a Rússia, especialmente um país que chegou a ser a segunda superpotência do mundo, né, e hoje se vê cercada por países que fazem parte, né, de uma organização militar rival, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Mas, sem dar esse salto até o século XX, vamos falar um pouquinho ainda do Império Russo. Né? A Catarina da Rússia é quem vai, como eu falei, consolidar toda essa região. Essa parte siberiana, né, eu falei que ela conseguiu conquistar essa região. Até hoje a Rússia, né, como muitos sabem, nunca ocupou efetivamente. Na verdade, a Rússia tem uma população muito pequena, né, gente? A Rússia tem uma população de menos de 150 milhões de habitantes, o que é mínima para um país que tem um país que é o maior país do mundo em extensão territorial, assim, de maneira díspara em relação mesmo aos outros países gigantes como o nosso. E dessa população de cerca de 144, 145 milhões de pessoas, os russos sequer tem grande parte dessa população distribuída por aqui, né? Na verdade, 80% da população russa vive aqui e 20%, 22% da Rússia, dos russos vivem nessa região, o que significa aí algo em torno de 30 milhões de pessoas, o que é nada, né? Para um território descomunal como esse. É claro que aqui você tem uma distorção, né? Você está com um mapa estendido, mas ainda assim um território gigantesco. E que tem sua importância, né? É um território que tem riquezas minerais, é um território de onde a Rússia extrai boa parte do seu petróleo, boa parte do seu gás, que ela utiliza para exportação, mas é também uma área de difícil ocupação, porque é uma área que passa muito tempo congelada, é uma área de florestas complicadas, né, de taigas, é uma área de muitos pântanos, então até hoje os russos realmente tiveram muita dificuldade de ocupar esse território, e a tendência na verdade é que haja até uma desproporção de russos e, por exemplo, os chineses, né? Os chineses têm migrado muito para essa região. A China tem inclusive investido aqui, né, feito negócios na região siberiana, e os chineses, enquanto população mesmo, têm migrado, têm criado seus comércios. É muito comum ver restaurantes, por exemplo, nessa área siberiana, nos vilarejos, nas cidades, de maneira que pode-se pensar que num futuro breve nós possamos ver aí a China tendo uma presença política e econômica nessa região, passando a, de certo modo, decidir os rumos da região siberiana da Rússia, né? Não sabemos como isso vai se desenrolar, né? Isso não necessariamente estamos falando aqui de conflito militar, mas a presença sensível dos chineses nessa região vai gerar, né, em algum momento, uma desproporção em relação à população russa nativa, né? Isso porque a Rússia passou por uma fase de queda de taxa de natalidade, isso estabilizou, mas ainda assim é uma população muito pequena, né? Uma população, em termos relativos, muito pequena, né?
Enfim, fiz esse apanhado aqui dessa área oriental, né? Não falei aqui do Cazaquistão, Mongólia, né? São países, não são centrais, né? Todos nós sabemos disso, mas são países importantes na região, e são países nos quais tanto os russos como os chineses procuram exercer sua influência, né? A Mongólia se constituiu aqui meio involuntariamente, como um estado tampão, né, entre dois países que por algum tempo rivalizaram, especialmente no século XX. Mas antes disso você já tinha, né, o Império Russo, o Império Chinês, em certo momento os mongóis, que hoje eu já não lembro nem de longe a força imperial que teve lá no tempo de Gengis Khan, mas os mongóis, a certa altura, se desvencilharam dos chineses, declararam a independência. A União Soviética aproveitou isso em certa medida para ter uma influência na região, né? Depois começou a ter problemas, a China passou a ser uma parceira maior da Mongólia, também para afastar um pouco da Rússia. Então terminou que a Mongólia hoje se constituiu, né, mesmo no momento de normalização das relações entre russos e chineses, se constituiu como um estado tampão, né? Então é conveniente realmente para essas duas potências ter ali um território que não é nem de uma nem de outra, né? E o Cazaquistão também cumpre um pouco esse papel, mas é muito mais pró-russo, né? O Cazaquistão é um país muito pró-russo, talvez dos países que deixaram a União Soviética, está naquele bloco ali dos que são mais próximos da Rússia, ligeiramente procurando se desvencilhar, né? Mas ainda muito próximo dos russos, embora a China, né, tenha uma fronteira importante aqui com o Cazaquistão e esteja mirando numa melhoria das relações, né? O Cazaquistão é um país importante para o projeto de Rota da Seda chinês, mas isso aí é algo que a gente pode falar melhor se viermos uma outra ocasião falarmos sobre a China, né? Então, no final das contas, essa área ocidental, essa área oriental da Rússia é uma área que não gera muitos problemas, né? A Rússia não tem problemas de fronteiras com o Cazaquistão, não tem problemas de fronteiras com a Mongólia. Grande parte disso, às vezes, se não são áreas de montanhas, são planícies muito extensas. É muito difícil ocupar a Rússia, muito difícil invadir a Rússia por essa região, porque são áreas, como eu falei, muito despovoadas, então são linhas de suprimentos muito longas que tornam a invasão desse território um negócio extremamente extenuante e pouco produtivo, né? A Rússia tem disputas de território aqui com o Japão, né, problemas antigos e tal, mas não é uma disputa que se constitui como um problema militar, né, não há perspectiva de conflito. A Rússia chegou a ocupar, em algum momento da história, a Manchúria chinesa, né, mas isso também hoje não é um problema entre os dois países, não há a menor perspectiva dos russos de ocuparem novamente essa região. Então, o Oriente ele desperta pouca preocupação dos russos hoje, né? A Rússia tem uma saída importante aqui, né? Tem dois portos importantes aqui nessa região do seu extremo sudeste, né? Que é em Vladivostok e em Nakodka, né? Porém, são portos que, assim como vários outros portos russos, sofrem com os problemas das águas congeladas, né? Aqui o Mar do Japão, a uma certa altura, ele congela boa parte do ano aí, né? 3, 4 meses, né? E embora os russos tenham aí seus grandes navios, quebra-gelo, etc., ainda assim isso é extremamente prejudicial para os negócios, né? E também para a agilidade do transporte naval dentro de uma lógica, por exemplo, de propósitos militares, né? Sem falar que você tem aqui um porto que está cercado pelo Mar do Japão. Isso para uma potência global como a Rússia é algo bastante incômodo, né? Você tem uma saída ao mar estratégica que, no entanto, está cercada por países que são aliados, né, do seu maior rival, né? Japão e Coreia do Sul são aliados dos Estados Unidos, a ponto, inclusive, de ter várias tropas americanas nessa região. Então, são portos importantes do ponto de vista econômico, mas a Rússia luta muito, né? E isso é um ponto fraco na geografia da Rússia, mesmo sendo o maior país do mundo, luta muito para ter uma saída, né? Um porto em águas mornas, né? Isso vai ensejar, né, e aqui a gente volta para a parte ocidental da Rússia, isso vai ensejar um conjunto de conflitos nessa região, né, especialmente com os otomanos, por exemplo, né, dentro de uma perspectiva de projeção russa no Mar Negro, né, que é o que permitiria aos russos, por exemplo, chegar ao Mar Mediterrâneo, etc. Isso foi algo que o Império Russo mirou bastante nos séculos 18 e 19,
depois da guerra napoleônica, depois das guerras napoleônicas, a Rússia vai conseguir alcançar aqui, chegar até parte do território polonês. A Rússia vai ganhar parte do território polonês naquele período. E o Império Russo ele vai, na verdade, ocupar praticamente toda essa região. Né? O Império Russo vai chegar até onde nunca mais chegou, né, nos séculos seguintes. Né? O que, dentro do projeto de defesa histórico da Rússia, e que até hoje eles certamente pensam nisso, era fundamental. Por quê? Porque aqui nós temos, né, um conjunto de montanhas também chamadas de Montes Cárpatos. Deixa eu colocar aqui os Montes Cárpatos para a gente ver o desenho dos Montes Cárpatos, a maneira como ele se distribui no continente europeu. Esses Montes Cárpatos, eles são a barreira geográfica que, como podemos ver, divide a Rússia da Europa Ocidental. Está bem situado aqui na Europa Central, e ele destaca, né, ele aponta, ele serve didaticamente para nós vermos dois pontos estratégicos para a Rússia, do ponto de vista de defesa, né, que são pontos por meio dos quais o território russo pode ser infiltrado. Que pontos são esses? O primeiro ponto é a Polônia. Né? Se tudo isso aqui são montanhas, então invasão não pode acontecer por aqui. Né? É claro, você pode até dizer, não, mas hoje existem forças aéreas, etc. Você pode ter, de fato, bombardeio, você pode ter ataque aéreo, mas ocupação, ela ainda se dá por terra, né? Então, mesmo em tempos de drones, mesmo em tempo de magnânima tecnologia no mundo militar, a geografia ainda é, assim, um elemento fundamental para se pensar estratégias de defesa e de ataque, né, claro, por tabela. Então a Polônia, essas planícies da Europa do norte da Europa, né, que nem sempre foi a Polônia, mas hoje é a Polônia que ocupa aqui, ela é fundamental, porque ela, na verdade, é o que divide a Rússia das potências europeias ocidentais aqui, né, a Alemanha, a França, o Reino Unido, etc. Então, para os russos sempre observaram com muita atenção essa região, porque é por aqui que ela pode ser filtrada por essas potências ocidentais. Né? Se nós formos ver aqui o território russo como se fosse uma espécie de triângulo, de fatia de pizza, né? Nós poderíamos ver aqui uma grande linha reta separando a Rússia de outros países, do Cazaquistão, da Mongólia, etc., da China, conflitos que a Rússia não tem, né? São um conjunto de territórios que não preocupam a Rússia hoje. Aqui nós temos aqui a separação com o Oceano Pacífico e com o Oceano Ártico, e a ponta desse triângulo seria exatamente a Polônia, né? A ponta desse grande triângulo, dessa grande fatia de pizza, como falou o Tim Marshall, né? É a Polônia. Então a Polônia, sendo essa pontinha do triângulo, é exatamente o canal por meio do qual a Rússia pode ser infiltrada, por cima, pelo lado, enfim, por todas as regiões. Claro, você pode dizer assim, não, mas também tem a Finlândia, etc. Ok, mas a Finlândia ela já exigiria, né, uma logística que a Polônia não exigiria, né? Porque a Polônia está do lado da Alemanha, né? A Polônia está do lado da França, né? Então a infiltração aqui ela é muito mais prática, como eu falei, se dá por terra. Para que houvesse uma infiltração, por exemplo, uma invasão da OTAN via Finlândia, você teria que ter primeiramente um grande movimento, uma grande mobilização de tropas, grande mobilização de equipamentos militares para viabilizar esse empreendimento aqui, né? Sem falar que, embora você tenha cidades importantes aqui, como São Petersburgo, ainda está muito distante, por exemplo, de Moscou. E aqui não, né? Aqui você tem uma área privilegiada por meio do qual, né, as grandes potências poderiam entrar de forma massiva em território russo. Né? Isso porque esses três países, Estônia, Lituânia e a Letônia, eles são países também membros da OTAN. Então, embora a Rússia tenha aqui um apoio aqui, a Bielorrússia, ela não é suficiente, né, para barrar um empreendimento militar forte que viesse por aqui e que criaria várias frentes de combate, né? Seja pela Ucrânia, seja pelos países bálticos, e aí sim também, né, pela Finlândia, né? O que faria com que a Rússia tivesse muitas frentes de combate, e claro, isso tornaria muito prejudicial uma estratégia de defesa eficaz. Então a Rússia, desde sempre, né, desde a sua constituição como Estado, ainda antes mesmo de ser império, ela vai buscar maneiras de afunilar
essa parte, vamos dizer assim, essa parte vulnerável do seu território, porque isso permite, claro, se você tem uma parte vulnerável mais estreita do que era antes, você consegue concentrar sua defesa naquela região, né? Então, eu falei aqui dessa área da Europa, do norte da Europa, mas você também tem uma área de planície aqui, né, do lado da Romênia, que é nesse trecho que fica entre os Montes Cárpatos, né, e entre o Mar Negro. Essa região ela também permitiria uma infiltração, e também é uma região muito estratégica para a Rússia. Então, o Império Russo ele chegou até os Montes Cárpatos, né, margeou toda essa região. A Moldávia foi parte, né, o que hoje a Moldávia foi parte do território do Império Russo, né, que era chamado na verdade de Bessarábia, tudo isso. Os russos ganharam esse território dos otomanos, né? Quando eu falo, né, claro, isso é importante frisar, quando eu falo que a Rússia, que os russos chegaram e ocuparam aqui, chegaram ao Mar Cáspio, chegaram aos Montes Urais, chegaram ao Oceano Ártico, etc. É claro, eu estou dizendo que eu não estou dizendo que os russos simplesmente chegaram em áreas vazias, né, que estavam esperando alguém ocupar. Na verdade, foram conquistas, né, foram conflitos, foram guerras. E claro, não foram guerras que se deram apenas de uma via, né? Na verdade, você teve sempre resistências. Em alguns desses casos, eu estou simplificando. Na verdade, você teve, às vezes, a Rússia conquista, a Rússia perde, a Rússia conquista, a Rússia perde, mas no correr de vários conflitos, o saldo final é o crescimento do território russo, né? Então, quando nós temos aqui, por exemplo, na relação dos russos com os otomanos, né, com o Império Otomano ocupava, numa certa altura, até o século XIX, até o início do século XX, grande parte aqui desses países do que antes era chamado de Oriente Próximo, né? Hoje é chamado de Leste Europeu. Mas nunca foram efetivamente entendidos como Europa, né? Vamos falar sério, esses países, enfim. A Rússia, só com o Império Otomano, a Rússia teve mais de 10 guerras. Né? Então, foram muitas guerras nessa região. Né? Com os suecos, por exemplo, o reino da Suécia, etc., a Rússia teve também várias guerras. Né? A Rússia chegou a ocupar a Finlândia, chegou a ocupar até uma certa parte aqui. Depois a Suécia tomou tudo de volta, chegou a ocupar até uma certa parte aqui. Depois a Rússia ocupou novamente, foi até mais longe, depois perdeu, depois a Finlândia declarou independência. Então, tudo isso tem muitas guerras. Né? Nós sabemos que o continente europeu sempre foi um continente marcado por muitas guerras. Ninguém aqui é mocinho, ninguém aqui é vilão, são apenas povos distribuídos, buscando cada um um lugar ao sol e uma estratégia de defesa contra outros povos beligerantes ao redor. Né? São um conjunto de etnias muito vastas, né? E mesmo as etnias próximas, elas também têm conflitos entre si. Vale destacar que o Império Russo, quando alcançou essa projeção aqui no século XIX, a estratégia para expandir a sua influência sobre outras regiões, particularmente essa região aqui, já não era uma estratégia de anexação, né? Era muito mais uma estratégia de afinidade cultural, né? Afinidade histórico-cultural e estímulo às independências, né, desses países. Né? Isso aqui era tudo, como eu falei, o Império Otomano. E a Rússia tinha muita proximidade com essa região, né? Você tem países eslavos aqui, né? A Sérvia, etc. E a Rússia fomentava junto a eles uma lógica, né? Uma ideologia do pan-eslavismo, né? A união de todos os povos eslavos, né? Sob a proteção da Rússia. Né? Isso é algo que, quando você vai ter no século XIX os movimentos nacionalistas que defendem a independência dos impérios, a Rússia vai ver isso como uma forma de expandir a sua influência sobre essa região. A Grécia, por exemplo, era um país com quem a Rússia tem afinidade religiosa. Né? A Grécia é um país também com grande projeção da Igreja Católica Ortodoxa. Então, é o primeiro desses países que vai se descolar do Império Otomano. Então, quando você vai ter as independências desses países, da Sérvia, da Bósnia e Herzegovina, da Bulgária, etc., isso vai elevando ainda mais a projeção russa nessa região, o que para os russos era estratégico, não somente para consolidar sua posição no Mar Negro, mas para ter uma via direta para o Mar Mediterrâneo, né? Dentro da lógica que eu falei dos russos de sempre buscarem uma saída a um mar de águas mornas. Né? E claro,
nada no mundo, né, e especialmente na Europa, nada acontece sem que haja numa outra via, né, um sentido oposto, né, uma reação, né, uma força contraposta àquela que está tentando se irradiar. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você tinha movimentos pela independência por aqui, isso assustava outros países, né? França, Inglaterra, observavam isso com muita cautela, né? Porque no século XIX, né, depois da Guerra Napoleônica, nós tivemos ali o chamado Concerto Europeu, né? Quando as potências europeias, França, Inglaterra, a própria Rússia, né? A Prússia, né, você ainda não tinha a Alemanha e o Império Austríaco, que era muito forte na época, fizeram um acordo ali, né, fizeram um concerto, pensando numa lógica de equilíbrio de poder, né, evitando conflitos entre as potências, né, cada país, de certo modo, abria mão de seus interesses. Só que isso durou, na verdade, isso durou por várias décadas aí. Se você considerar que Napoleão foi derrotado a primeira vez em 1815, né, na primeira vez no sentido de ser deixado do trono, esse conceito europeu ele vai durar décadas, né, até que você tenha uma primeira guerra entre as potências, que foi a Guerra da Crimeia, né, que envolveu a Rússia e os otomanos, né, e os outros países aqui apoiaram os otomanos contra a Rússia, exatamente para que a Rússia não tivesse uma desproporcionalidade de poder em relação às outras potências. Então, depois você teve mais um período de paz. Só que, claro, esses arranjos eles são limitados, né? Os atores que os montaram, né? Os diplomatas, os monarcas que participaram dos acordos desse concerto foram morrendo, foram sendo sucedidos, e os que chegaram não eram necessariamente comprometidos com aquela linha de equilíbrio de poder. Então, você vai tendo a unificação da Itália, você vai tendo a unificação da Alemanha, que já nasce como um país muito forte, né? E aí você vai começando a perceber que o equilíbrio de poder ele já está bastante precarizado, né? Na Rússia, você vai ter a ascensão do Nicolau, né, que era um imperador muito mais beligerante do que o antecessor, o Alexandre, enfim. E aí, na segunda metade do século XIX, você vai ter a ascensão dos movimentos nacionalistas e o enfraquecimento do Império Otomano, né, que era chamado de o homem doente da Europa, né, exatamente porque o Império Otomano não conseguiu manter ali a sua projeção diante de um mundo de transformação, da Revolução Industrial, etc., de modo que é inevitável que as independências aconteçam a certa altura e isso faça com que as rivalidades vão se intensificando. Nós vamos ter aqui vários conflitos balcânicos entre o final do século XIX e início do século XX. Como nós sabemos aí, pelo menos quem tem um conhecimento básico, sabe que a Primeira Guerra Mundial surgiu, foi catalisada nessa região, né, com a morte, né, o assassinato do Francisco Ferdinando, o arquiduque, por um grupo terrorista sérvio, né? E a Sérvia era aliada da Rússia, né? A Sérvia era o país mais importante, né? O país mais forte, era uma potência entre os países eslavos, né? Que tinham se tornado recém-independentes, era um principal aliado da Rússia na região. E a Áustria-Hungria, né? Na época era um país só, o Império Austro-Húngaro, era bastante rival dos sérvios, né? De maneira que foi também para responder a uma independência de uma região, de um país que você é rival, você vai e fomenta uma outra independência, né? Foi o que os austro-húngaros fizeram, fomentando, por exemplo, a independência da Albânia, né? Expandindo o território albanês para evitar que a Sérvia tivesse saído ao mar. Então você vai ter um conjunto de conflitos aí que vão desembocar na Primeira Guerra Mundial e que refletem as rivalidades da região, né? A rivalidade entre Áustria-Hungria e Sérvia, e aí do lado da Áustria-Hungria você tinha a Alemanha, do lado da Sérvia você tinha a Rússia, né? Do lado da Alemanha você tinha a Itália, do lado da Rússia você tinha a Inglaterra, né? E França. Então esses dois blocos opostos, né? Eles vão entrar em conflito, e aí nós temos aí o cenário da Primeira Guerra Mundial, né? Sobre o qual a gente não vai discutir aqui. A gente está falando da Rússia, e aí cabe já avançar, né, mais para próximo do final da Primeira Guerra, que são as consequências dessa guerra para o território russo, né, que é o que nos interessa aqui. O Império Russo, como eu falei, ele alcançou uma projeção no século XIX que até hoje ele não voltou a ter, né? E quando foi que ele perdeu essa projeção? Durante a Primeira Guerra Mundial. O Império Russo, como nós sabemos, já estava muito enfraquecido,
foi derrubado numa certa altura, né? O povo russo já estava cansado da guerra. O Império foi derrubado por uma revolução democrática, né? Uma revolução democrática burguesa, uma revolução de fevereiro, né? Que estabeleceu o poder da Duma, né? Do parlamento. No entanto, a Rússia continuou na guerra. E isso continuou gerando muita insatisfação popular, a ponto de alguns meses depois você ter a Revolução de Outubro, né, a Revolução Bolchevique. Foi consagrada, né, como a Revolução Comunista, etc. E que alçou os bolcheviques, alçou os comunistas ao poder com a primeira perspectiva de tirar a Rússia da guerra. Esse era o primeiro objetivo de Lenin, para depois aplicar o seu plano seu plano de poder no país. Ele precisava primeiro sair da guerra. E sair da guerra, no contexto de um conflito que está em curso, significa, peço desculpas aí pela tosse, sair da guerra significa render-se. E render-se significa aceitar condições, né? As condições que os russos aceitam para poder sair da guerra é um conjunto de perdas territoriais abismal, né? Os russos vão sair aqui da região dos Bálticos, que eles ocupavam, vão sair da região finlandesa, vão sair da Ucrânia, vão sair da Bessarabia, enfim, os russos vão deixar tudo isso aqui, vão ficar com um território mais ou menos equivalente ao que ele é hoje, em uma certa altura vão até reocupar parte do território, mas não tanto, né? Isso porque, embora a Rússia estivesse do lado dos vencedores, né, na Tríplice Entente, com o Reino Unido, com França, ao qual depois os Estados Unidos também iriam se vincular, quando acabou a guerra, seria esperado que a Rússia, como outros países que tiveram problemas territoriais, tivesse os territórios devolvidos, né? Só que a Rússia fez uma revolução comunista, e isso gerou muitas preocupações, né, no sistema de poder do Ocidente. Isso porque uma revolução socialista naquela época, os operários tomando poder, etc., é algo que impressionou bastante a população ocidental, impressionou bastante os próprios soldados, alguns soldados que iam até a Rússia combater, né? Vale lembrar que quando você teve a Revolução Russa, algum tempo depois, após a Primeira Guerra Mundial, os países que estavam em conflito, todo mundo foi se unindo para invadir a Rússia, né? Foram mais de 15 países que fizeram um grande bloco, né? Se montaram ali dentro do Exército Branco e invadiram a Rússia, né? E a Rússia montou meio ali às pressas o Exército Vermelho e, ao cabo de 5 anos, conseguiu efetivar a sua defesa, né? De maneira que, em 1922, você tem realmente a fundação, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que é o território do Império Russo, mais algumas outras repúblicas, né? E aí a Rússia, como eu falei, estava do lado dos vencedores da guerra, mas aí quando a guerra acaba, eles pensam assim, mas espera aí, a gente não pode devolver tudo aquilo ali, porque agora temos um país comunista, como é que é isso? O que é um país comunista? Né? Nada era muito claro naquela época, mas como eu falei, né, despertava impressionava bastante, né, despertava muito entusiasmo. Quem lê, por exemplo, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, né, de John Reed, né, jornalista americano, vai perceber como a Revolução Russa impressionava os ocidentais. Esse brilho vai ser perdido com o tempo, né, mas naquele momento os países da Europa Ocidental eles ficaram muito receosos, de maneira que eles passaram, não somente não devolveram os territórios russos que pertenciam ao Império Russo antes da guerra, como criaram um cordão sanitário aqui, né? Foram criando estados tampões aqui. A Romênia, por exemplo, tem um território bem menor do que ela é hoje, e ao final da Primeira Guerra, ela foi expandida para tudo isso aqui, né? A Romênia cobria toda a Bessarabia, etc. Então, na Romênia, pouco se falava romeno naquela época, né? Porque os povos romenos, eles não chegavam na Bessarabia, não eram exatamente o povo predominante nessa região, mas ela foi aproveitada como um estado tampão, foi se criando aqui, né? Um cordão sanitário de Polônia, Romênia, etc., para evitar o crescimento da influência russa sobre a Europa Ocidental, né? Lembrando que aqui você já tinha uma radicalização da luta política, você chegou a ter focos revolucionários na Alemanha, ainda em 1919, né? O Partido Comunista da Itália também cresceu bastante, e é exatamente o crescimento dos partidos comunistas nesses países que vai ensejar uma reação fascista, né? Que vai desembocar no fascismo italiano, no nazismo alemão e por aí vai. Bem, voltando ao caso russo,
a gente percebe então como esses territórios foram perdidos e parcialmente recuperados, né, nesse período que vai dos anos 20 até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia vai reocupar novamente esse parte desse território, vai anexar parte deles, em alguns casos vai invadir, vai anexar, etc. No caso da Polônia, por exemplo, a Rússia faz um acordo e divide a Polônia ao meio com a Alemanha nazista, né, um acordo de não agressão, né, que depois vai ser desfeito pela Alemanha. E quando termina a guerra, a Polônia vai ficar dentro do arco de influência soviético, né? Então, quando termina a guerra, a União Soviética ela vai ter um arco de influência que alcança aqui a Alemanha Oriental, né? Que hoje não existe mais, como sabemos, né? Mas ainda existe na prática uma divisão do país, né? Isso aí ficou perceptível nas últimas eleições que nós tivemos algumas semanas atrás. Então, você tinha a Tchecoslováquia, né, que hoje são dois países diferentes, você tinha aqui um conjunto de países socialistas que vinha até aqui, né, e esses países todos faziam parte do bloco de influência soviética, né, faziam parte do Pacto de Varsóvia, enfim. Então, a União Soviética, ela alcançou ali um grau de projeção que talvez tenha sido, na perspectiva dos russos, o ideal, né. Eu falei que o Império Russo chegou num ponto que os russos nunca tinham chegado, mas ali eu estava me referindo particularmente ao Império Russo, né? A União Soviética não era um Império Russo. A União Soviética era a Rússia com outros países, embora, claro, a Rússia fosse o país mais importante da União Soviética e hegemonizando aquele bloco, se isso significava um controle direto da Rússia sobre esses territórios aqui, né? De maneira que a Rússia, quando tem conflitos aqui, quando tem ameaças de quebra de regime na Tchecoslováquia, por exemplo, a Rússia invade, né, vai invadir a Hungria e por aí vai. Mas depois que você tem a constituição do território soviético, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, não vai haver grandes alterações, né? Na verdade, o território vai ficar estável durante as décadas seguintes e até o fim da União Soviética, em 1991, acho que o ponto mais importante que cabe mencionar aqui foi a invasão soviética ao Afeganistão, né? E aí você pergunta, mas por que isso é importante? Bom, o Afeganistão, em 1979, 78, fez ali uma revolução, né? Eles tinham um partido, não era bem um partido comunista, né? Partido Democrático do Povo Afegão, alguma coisa assim, mas fizeram uma revolução com um certo conjunto de princípios comunistas e criaram a República Democrática do Afeganistão. Mas conviviam, né, com um conjunto de milícias armadas, rebeldes, etc. De maneira que a Rússia foi lá dar assistência aos seus camaradas afegãos, né? No entanto, a Rússia, que ocupou o Afeganistão em 79, passou 10 anos aqui no Afeganistão e nunca conseguiu efetivamente controlar aquele território, né? O Afeganistão, claro, a gente sabe, nossa geração entende a dificuldade de ocupar o Afeganistão. Os Estados Unidos passaram 2 décadas lá e nunca conseguiram controlar efetivamente o território, né? Quando os Estados Unidos saíram, os talibãs tomaram tudo como se toma um doce de criança, de tão fácil que foi. E isso não é de hoje, né? O Afeganistão já é conhecido há muito tempo como o cemitério dos impérios, né? Aquelas planícies, aquelas grandes montanhas do Afeganistão torna muito difícil para um exército estrangeiro efetivamente controlar o território. Mas quando a Rússia ocupa o Afeganistão, vale destacar, né, e claro, estou me referindo à União Soviética, mas a Rússia, reforço, é o país mais importante da União Soviética, né? E o território soviético, ele vinha até aqui, né? Turcomenistão era um país soviético, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão e Cazaquistão. Tudo isso aqui eram países soviéticos. Então, quando eles invadem o Afeganistão, a União Soviética está pensando no quê? A União Soviética está pensando em se aproximar do Mar Arábico, né? Isso aí é parte, mais um capítulo da longa luta soviética, da longa luta russa, né, porque isso vem de muito antes da era soviética, para alcançar uma saída para o oceano, né, uma saída que permitisse aos russos ter comunicação direta com qualquer parte do mundo, porque uma coisa é você estar aqui no Mar Arábico e ter acesso direto ao Oceano Índico, outra coisa é você estar aqui onde os russos estão até hoje, no Mar Negro, mas você, para cruzar o Mar Negro, você tem que passar pelo Estreito de Bósforo, que é controlado pela Turquia, que embora tenha uma boa relação com os russos hoje,
mas é um membro da OTAN, né? Isso significa que num contexto de guerra, esse estreito seria fechado para os russos, seria bloqueado. Para chegar no mar Mediterrâneo, você ainda tem que passar pelo mar Egeu, né? Para chegar nos oceanos, você ainda tem que passar aqui pelo Canal de Suez ou, né, pelo Estreito de Gibraltar, depois de cruzar todo o mar Mediterrâneo para chegar no Oceano Atlântico. Então, para a Rússia, ela vive um cerco que é muito delicado, né? Para um país que se projeta como potência, esse cerco que ele vive é muito delicado, né? Aqui a Rússia tem importantes portos aqui no Ártico, porém eles ficam congelados, não é nem as águas que ficam congeladas, o próprio porto fica congelado boa parte do ano, né? E a Rússia tem também saída aqui no Báltico, né? Tem um porto importante aqui em São Petersburgo, porém também para sair do Báltico tem que passar aqui pelo estreito na Dinamarca, né? Skagerrak, né? Acho que é esse o nome, e tem que passar pelo Mar do Norte, ainda tem que passar aqui, cruzar o Jilk, né? Que é essa região como é chamada, né? Uma região que é margeada aqui pela Groenlândia, né? O Jilk é um acrônimo, né? G de Groenlândia, I de Islândia, né? E o K de Reino Unido, né? United Kingdom. Então, parece uma área muito extensa para navegação, mas na verdade é uma área de enorme vigilância, né? De modo que, como eu falei, o ponto fraco da Rússia segue sendo esse. Seus principais portos na frente oriental estão cercados no Mar do Japão, além de serem portos que estão muito distantes do centro dinâmico do país, né? Que faz com que a logística aqui torne impossível você depender deles, né? Para priorizar, né, as suas exportações, vamos dizer assim. E aqui você tem um conjunto de cerco ao território russo, tanto na região do Mar Negro como na região do Mar Báltico, além do fato de que no Mar Báltico você ainda tem um problema do clima que torna esse porto, às vezes, né, em alguns casos, em alguns momentos do ano, inutilizável na sua plena capacidade. Então a grande estratégia russa hoje é o Mar Negro, né? Quando a União Soviética acaba, né, quando a União Soviética deixa de existir, vários desses países, como a gente sabe, vão declarar independência, né? Então a Rússia vai perder grande presença na Ásia Central, né? Vai perder grande presença com esses países, vai perder muita presença, sobretudo aqui no leste europeu, né? Não somente com os ex-países soviéticos, mas com os ex-países que faziam parte do bloco comunista. Vai perder aqui presença no Mar Báltico. Então, assim, para a Rússia, isso foi uma tragédia, né? O fim da União Soviética foi uma tragédia e o próprio Putin já declarou isso, né? Para ele, o fim da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX. Da perspectiva russa, realmente foi um desastre, né? Porque, como eu falei, agora a Rússia precisa conviver com uma linha de fronteira, né, dentro de planícies que ultrapassa os 3.000 quilômetros, né, que faz com que o país seja muito vulnerável e seja obrigado a ver, né, vários de seus vizinhos entrando na OTAN. Né? Isso aí vai acontecer de carrada nos anos 90, né, todo mundo vai entrando na OTAN, né, Romênia, Polônia, os países bálticos, a Finlândia só vai entrar agora, né? Isso é algo que gera alguma preocupação, embora a Rússia tenha menos preocupação com essa região aqui do que com a Ucrânia, por exemplo. E aí a gente pode chegar, né, já nesses pontos aí, falar desses problemas mais recentes. E aí a gente já vai caminhando mais para o final do vídeo, né? Como eu falei, a ideia não é fazer um balanço da guerra ou fazer uma interpretação da guerra. A ideia é fazer um balanço da história russa, da formação do seu território. Então, como é que é a relação da Rússia com os ex-países soviéticos? Esses ex-países eles vão se dividir em 3 grandes grupos, né? Que, né, nós podemos pensar os grupos que são aliados da Rússia, ainda muito afinados com a Rússia, os grupos que são aliados do Ocidente e os países que são mais neutros, né? Entre os países mais pró-russos, nós temos aqui o Cazaquistão, esse dos países chamados Estão, né? Talvez seja o mais próximo da Rússia, geograficamente e também politicamente, né? Nós vamos ter o Tajiquistão, nós vamos ter o Quirguistão, todos esses países estão aqui, né? Quirguistão, Tajiquistão e alguns outros mais para cá, né? É o caso, por exemplo, da Armênia, que fica bem aqui, um país pequeno, né? Fica aqui ao lado do Azerbaijão e da Geórgia, e é o caso, né, da Bielorrússia, que é o grande aliado da Rússia na Europa, né? Inclusive já chegou até a haver referendo na Bielorrússia
para aprovar a anexação à Rússia, voltar a ser parte da Rússia. No entanto, para os russos nem é interessante, né? Para a Rússia é interessante que a Bielorrússia seja um país independente, porque aí vai lá e vota junto com a Rússia na ONU, essas coisas, né? De certo modo que a Rússia não fica tão isolada. Isso hoje é até um pouco caricato, né? Mas numa certa altura aí do início desse século, nos anos 2000, até parte dos anos 2010, a Rússia estava muito enfraquecida ainda, né? Nos anos 90, a Rússia estava na crise econômica descomunal após o fim da União Soviética, né? Sua economia foi desmantelada completamente, foi um processo de liberalização totalmente não planejado, de maneira que em 98 a Rússia quebra, né? Inclusive isso vai gerar uma crise global que vai afetar inclusive o Brasil, né? Vai acelerar algumas mudanças econômicas dentro da lógica ainda do Plano Real, né? Mesmo 4 anos depois do plano ser aplicado, enfim. Então a Rússia estava quebrada. Putin, inclusive, assume ali no final dos anos 90, mas ele ainda não tem, né, todo o poder que ele tem hoje. Ele fica ali o período regulamentar e aí ele sai, coloca lá um poste dele, né, que é o Dmitry Medvedev, e o Putin fica como primeiro-ministro, né? Depois que o Medvedev cumpre o mandato, Putin retorna e vai ser presidente novamente. Até aí sim ele vai dar uma remodelada na Constituição e segue como presidente até hoje da Federação Russa, né? E no correr desses anos ele vai remodelando, né, a posição da Rússia dentro do mapa global, né? Isso significa o quê? Isso significa que Putin percebia a fragilidade da Rússia após o fim da União Soviética e a migração de seus ex-aliados soviéticos para o lado ocidental, que é o caso, por exemplo, da Geórgia, que fica bem aqui, né? Deixa eu aproximar aqui. É o caso da Geórgia, é o caso da Moldávia, né? Moldávia é um país que está um pouco mais distante aqui, embora agora tenda a ficar mais próximo se a Rússia ganhar territórios aqui. E é o caso, por exemplo, dos países bálticos, né? Os países bálticos vão ser os primeiros a entrar na OTAN, né? Dos ex-países soviéticos. Estônia, Letônia, Lituânia são francamente os países da OTAN, embora eles não gerem tanta preocupação na Rússia, porque a Rússia tem uma presença grande de russos dentro desses países, né? Na verdade, na era soviética, os russos aplicaram, né, uma estratégia de distribuir parte da população russa nos países soviéticos, né? Isso dentro da linha soviética ainda, dentro do paradigma soviético, era importante para reforçar a hegemonia russa nos outros países. E depois que a União Soviética acaba, né, esses países se tornam independentes, mas eles continuam tendo uma parcela importante da sua população sendo de ascendência russa, né? Falam do russo, etc. De maneira que nos países bálticos aqui você vai ter inclusive partidos políticos, né, pró-Rússia, etc. Essa presença russa, né, dentro dos países faz com que essa viragem para o ocidente deles seja bastante limitada, né? Além do fato de que nós temos aqui, né, eu nem mencionei, mas nós temos aqui um exclave russo, né? O senso comum chama de enclave nessa região aqui, Kaliningrado. É um território russo, isso aqui é um território russo que está fora do território continental da Rússia, né? Tecnicamente é um exclave, né? Isso faz com que esses países bálticos, eles de certo modo tenham uma linha de comunicação terrestre mais limitada com a OTAN, né? Basicamente só tem essa região aqui da Polônia, estão aqui cercados pela Bielorrússia, que é pró-Rússia, pela própria Rússia e por Kaliningrado, que também faz parte do território russo, né? Então, por meio da sua população pró-Rússia, a Federação Russa ela mantém ainda um grau de influência importante em outros países, a ponto de legitimar inclusive ações armadas, né? Vale destacar que a Rússia tem uma lei, né, que obriga o país a defender a etnia russa mesmo em outros países, né? Isso é algo muito controverso, mas é algo que legitimou, né, dentro da sociedade russa a ocupação do território ucraniano, né, e onde eles estão até hoje, nessas áreas, né, Lugansk, Donetsk, etc., essas áreas onde há uma grande população pró-Rússia, né. Antes disso, a Rússia já tinha ocupado a Crimeia, né. Quando é que a Rússia ocupa a Crimeia? Isso vai acontecer em 2014, no momento em que a Ucrânia está passando por uma transição muito complicada para a Rússia.
Que transição era essa? Eu falei que nós tínhamos alguns países que foram pró-Rússias, né, que foram anti-Rússia. Tivemos também alguns países neutros, como o Uzbequistão, Turcomenistão e Azerbaijão. E a Ucrânia, ela tinha uma proximidade com a Rússia, né? Nos anos 90, era um país mais próximo da Rússia, fez inclusive acordo com a Rússia, abriu mão de seu arsenal nuclear, etc., dentro de uma perspectiva de que fosse reconhecida e aceita como um território neutro, né? Isso, no entanto, assim, neutro do ponto de vista militar, né? Não deveria haver conflito ali, etc. Isso, no entanto, vai mudar no início dos anos 2000, porque a Ucrânia vai ser muito incendiada, né? Você vai ter um conjunto de protestos, você vai ter um conjunto de agitações, né? Parte delas, inclusive dentro da lógica de golpes de Estado, vinda de fora, patrocinadas por embaixadas dos Estados Unidos, tudo isso, nas chamadas revoluções coloridas, né? Que se reproduziram em vários países no começo dos anos 2000. No caso da Ucrânia, você teve a Revolução Laranja, que deu uma desestabilizada política no país, e isso vai durar alguns anos, né? Até chegar o momento em que o presidente cai, né? E um grupo imenso, né, de milícias, né, em alguns casos até armadas, vão controlar o país, né? A Rússia, os prédios públicos ucranianos, por exemplo, vão ser ocupados por sujeitos encapuzados, essas coisas todas, né? A Ucrânia, né, ela passa ali por um momento que tem uma seção de grupos que são pró-Ocidente, né? E eles é que legitimam aquela transformação. O Ocidente assiste aquilo ali com muita expectativa positiva, né, de ampliar a sua influência para cada vez mais próximo da Rússia, né, inclusive tirando um país importante do arco de influência da Rússia. Mas você também tem umas milícias pró-fascistas, né, na Ucrânia, que vão ganhando projeção, né? Então é um país que vai passando por um processo de despolitização imenso, né? A ponto de os personagens políticos importantes do país a partir dali serem sujeitos, né, que estão muito distantes da política, né? É o caso do campeão de boxe, que vai virar prefeito de Kiev, né? Inclusive é prefeito até hoje, né? Vitaly Klitschko, acho que é esse o nome dele. Ele virou prefeito de Kiev em 2014 e ele é prefeito até hoje, né? Prefeito até hoje. E o próprio Zelensky, né, é um comediante, etc e tal. Então você vai tendo um país completamente bagunçado, né? E que vai, naquele momento ali, especialmente da crise do início dos anos 2010, vai ensejar muitos conflitos tolos com a Rússia, né, no sentido de provocações, de propor, por exemplo, a abolição do idioma russo no território ucraniano, né, sabendo que há populações pró-russas na Ucrânia. Então, são elementos que são claramente provocações dentro de um país que não tinha condições de efetivar essas provocações, porque a Ucrânia não era, por exemplo, da OTAN, né, não tinha esse abrigo militar, né, em seu apoio, de maneira que a Rússia, percebendo essa viragem, e sabendo que ela detinha, por exemplo, uma população bastante hegemônica na península da Crimeia, ela vai ocupar esse território em 2014. Né? A península da Crimeia, para a Rússia, é muito mais do que apenas um pedaço de chão. Ela é, na verdade, a certificação, né, de que a Rússia manteria a sua presença naval, militar, no Mar Negro. Né? Aqui você tem o porto de Sebastopol, né? Por meio do qual a Rússia exerce a hegemonia do Mar Negro. Né? Embora você tenha aqui, por exemplo, a Romênia, que é um país da OTAN, etc., a própria Turquia, mas a Rússia ela detém uma influência grande aqui, e a perda da Península da Crimeia seria fatal. Né? Seria fatal dentro de um país, né, no caso da Rússia, que já estava bastante fragilizada pelas suas perdas após o fim da União Soviética. Então, a população da Crimeia era mais de 60% russo, né? Os referendos que houveram na época foram francamente favoráveis à anexação russa, e o Ocidente, claro, aplicou algumas sanções, etc., mas assistiu calado, não havia muito o que fazer. Claramente eles calcularam que o preço de uma tentativa de resistência a isso era mais caro do que simplesmente deixar para lá. A Península da Crimeia não era tão importante assim para o Ocidente, né?
Na Ucrânia, por exemplo, você vai ter uma guerra civil que vai durar todos esses anos, né? Embora a Rússia invada a Ucrânia em 2020, mas antes disso já vinha rolando a guerra civil inacabada, né? Nessa região do Donbás, etc. Então, as relações entre Rússia e Ucrânia ficaram muito prejudicadas, né? Depois do golpe que derrubou o presidente lá por 2012 e depois da ascensão de líderes ucranianos que passaram a flertar não somente com a União Europeia, mas especialmente com a ideia de se vincular à OTAN, né? O Zelensky chegou a ter momentos antes da guerra de inclusive, ter novamente arsenal nuclear dentro do seu território, e isso foi algo que o Putin, assim, de maneira perspicaz, usou a seu favor, né? Então, esse conflito ele está vigente, né? Está aí em vias de ser resolvido, agora que os Estados Unidos claramente abandonaram a Ucrânia, mas a Europa está inflamando a Ucrânia, né, a continuar na guerra, né? Então é preciso ver como é que isso vai continuar. Para a Rússia, o que interessa a ela parece ser a ocupação de 20% do território, que é exatamente a parcela do território ucraniano de predominância russa. Do ponto de vista territorial, exatamente, né, do ponto de vista geográfico, isso significa a hegemonia completa do Mar Negro, né? Os russos ocupariam toda essa região e algo muito importante para as russas, teria uma proximidade muito maior com a Moldávia. A Moldávia, como eu falei, ela já foi parte do Império Russo, né? E por que a Moldávia é importante? Porque, como eu falei também, né, a Moldávia ela fica próxima aqui dos Montes Cárpatos. E ela seria, talvez, o canal aqui, talvez não, ela seria, na verdade, né, dentro de um projeto de expansão da influência russa, a Moldávia é fundamental e estratégica para garantir a defesa de qualquer infiltração que venha por essa planície que margeia o Mar Negro, né? Então, para a Rússia sempre foi estratégico ter uma atenção especial à planície da Europa do Norte aqui, né? Na Polônia, e a planície que margeia o Mar Negro, porque esses seriam os dois grandes pontos de infiltração, seja das potências ocidentais, seja de potências que viessem ao sul, né, como por exemplo no século XIX seriam os otomanos, né, e hoje poderia ser tranquilamente a Turquia, etc., a própria OTAN, já que esses países são pró-OTAN, enfim. Então a Rússia hoje tem uma atenção muito grande para a Moldávia, e isso é pouco falado, né? A Polônia está aí se armando para uma suposta guerra com a Rússia, todo mundo meio que acha que a Rússia vai invadir a Polônia depois da Ucrânia, mas não há nada que indique, né? É preciso que fique claro, não há nada que indique um propósito russo de invadir a Polônia. Para a Rússia não seria inteligente invadir a Polônia, né? Você pode dizer, mas é inteligente invadir a Rússia? Bom, dentro da sua lógica de ataque como defesa, para os russos não só era inteligente, para os russos era uma necessidade vital, né, para manter sua existência, ocupar a Ucrânia e conseguir dela certas concessões, né, algo que ainda estão pleiteando, né, que é o compromisso, por exemplo, de que a Ucrânia não possa integrar nenhum bloco militar ocidental. Então, para a Rússia é uma necessidade vital. No caso da Polônia, não chega a ser uma necessidade vital. A Rússia tem aqui um apoio importante da Bielorrússia, tem aqui um exclave aqui que é fronteira com a Polônia, e tendo aqui a ocupação desse território do Donbás aqui, isso já ameniza muito o problema de vulnerabilidade que os russos sofrem, embora ele ainda exista. A Rússia, por exemplo, não tem ainda, como eu falei, acesso direto ao mar Mediterrâneo, aos oceanos. Porém, isso aí parece estar bem fora, bem distante de acontecer no curto e médio prazo. E mesmo no longo prazo, né? Já que você tem outros conflitos acontecendo, outros conflitos no Oriente Médio, você tem outros conflitos nessa região que praticamente impossibilitam a Rússia de alcançar as áreas de águas mornas que se conectam com os oceanos. Mesmo isso sendo determinações antigas, né? O Pedro o Grande, quando morreu, ele deixou no testamento dizendo: migrem para o sul, né? Avancem para o sul, alcancem a Índia, alcancem Constantinopla, alcancem o Golfo Pérsico, né? Então isso aí vai ensejar conflitos com os indianos, vai ensejar conflitos com os persas, mas é importante, né, para chegar ao Oceano Índico, por aí vai. Então isso estava lá no testamento do Pedro o Grande,
E, de certo modo, isso é algo que muito provavelmente está na alma dos estrategistas russos. Mas a prática, né, você tem um mundo explosivo que certamente a Rússia não tem condições de, no médio prazo, no curto, médio e, como eu falei, até no longo prazo, sanar esse problema de saída ao mar. A não ser, né, por um crescimento de sua influência que, ironicamente, talvez seja mais possível de se enveredar aqui na Europa, né? A Europa tem estado numa crise econômica intensa, os países europeus têm cada vez mais perdido importância no cenário comercial global, e agora os Estados Unidos parecem ter abandonado a Europa também do ponto de vista de perspectiva militar e mesmo de parceria comercial, a ponto de os poderes constituídos na Europa estarem sendo ameaçados por oposições, né, em alguns casos oposições de direita, em outros casos oposições de esquerda, mas são oposições que são bastante críticas da lógica da União Europeia, né? Isso faz com que parte dessas oposições tenham algum grau de simpatia com a Rússia, e no médio prazo pode ser que a Rússia tenha um crescimento de sua influência na Europa, né? Isso, claro, não acontece em linha reta. Quando eu digo, por exemplo, que a Rússia tem interesse na Moldávia, interesse em ocupar essa região, tem uma atenção especial ao que acontece na Polônia, é claro, isso significa que se a Rússia tem essa atenção, também os não russos, né? Também os anti-russos, né? Também os críticos, os opositores, também os outros países que observam com preocupação o crescimento da Rússia, tem também essa atenção, né? Então, aqui são inúmeros atores pensando nisso, pensando apenas nos estados, sem pensar, por exemplo, em organizações internacionais, sem pensar também em outros atores como empresas, etc. Então, a OTAN, a União Europeia, os próprios países dentro de suas políticas externas próprias, todos eles tentam também fazer frente ao crescimento russo. Como é que isso se manifesta na realidade? É só nós nos lembrarmos do que aconteceu na Romênia há pouco mais de 1 ou 2 meses, né? O candidato que venceu as eleições do primeiro turno era um candidato pró-russo, ele tinha discurso pró-russo, e ele simplesmente sofreu um golpe de Estado, né? Na verdade não foi um golpe de Estado porque ele ainda não era um mandatário do país, né? Haveria o segundo turno, mas ele sofreu um golpe eleitoral, né? Tendo a eleição sido impugnada, né? O resultado anulado, e o cara tendo sido dado como inelegível, porque alegou-se interferência russa, ora, né? Não ficou muito claro a motivação que ensejou a impugnação da candidatura do sujeito, e claramente nós tivemos aí na Romênia um golpe anti-russo, né? Um golpe no sentido de impedir que a Rússia exercesse sua influência dentro do território romeno. Isso aconteceu há algum tempo, né, no final do ano, quando ainda era Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos. Talvez se isso acontecesse já dentro do período do Trump, esse golpe, né, porque claramente foi um golpe, né, isso aí independe de posições, foi perceptível como foi um golpe, talvez esse golpe não tivesse sido bem sucedido, né. Os Estados Unidos mantinham uma estratégia bastante que batia de frente com a estratégia russa, né, na Europa, e hoje isso não parece existir, né. Com Trump parece estar disposto a fazer muito mais uma diplomacia das grandes potências, ao invés de seguir o roteiro clássico que os Estados Unidos priorizam e por meio do quais eles construíam a sua hegemonia no mundo, né, que é dos organismos multilaterais, né, seja a própria ONU, sejam os organismos comerciais, ambientais, etc. Né? Embora os Estados Unidos sempre tivessem certas reservas a esses instrumentos, a essas organizações, foi exatamente por meio delas que os Estados Unidos não somente expandiram sua influência, como fizeram com que a sua lógica, os seus valores, né, os valores tidos como ocidentais, cristãos, etc., se tornassem um valor global preconizado, mesmo por países que estão muito distantes do ocidente geográfico, né? Então, a Romênia, ela foi um retrato bem didático de como a presença russa, a influência russa tem acontecido dentro do sistema político de países europeus, e como a resposta disso tem se dado também, às vezes de maneira forte, né? Como nesse caso
na forma de impugnação de uma candidatura. Enfim, não vou mais me alongar mais, já falei bastante, né? Falamos sobre a construção do território russo, né? A maneira como a Rússia lida com a China, né? A China, vale destacar, né? É um grande parceiro, né? Foram rivais no século XX, mas se tornaram fortemente parceiros aí nos últimos anos, né? Eles já não rivalizam mais dentro de uma lógica de líder do bloco comunista, etc. Isso fez com que algumas tensões existentes no século XX caíssem, e China e Rússia hoje têm se tornado grandes parceiros, a ponto de, né, os negócios russos que ficaram comprometidos na Europa, especialmente a exportação de gás, exportação de petróleo, terem sido migrados para a China, né? Quando os países europeus passaram a comprar ou a procurar comprar menos gás russo para manter a sua estrutura energética funcionando, a China disse, né, venha para cá que nós compramos, né? A China passou a comprar numa dimensão até maior do que a Rússia vendia para os europeus. E vale destacar, né, que a Rússia, mais importante para a Rússia hoje do que as suas forças armadas, é o seu poderio econômico dentro da produção de gás e de petróleo, né? Porque a Rússia é destaque mundial dentro desse campo, e isso tem sustentado o país já nos últimos anos, a ponto de ter permitido a Putin, né, enveredar por essas aventuras militares nesses últimos anos, coisa que seria inviável há pouco mais de, sei lá, 20 anos, né? A Rússia não tem condições disso. Embora, né, em alguns casos, né, vou mencionar aqui antes de sair, a Geórgia tenha sinalizado uma aventura de aproximação com o Ocidente lá por 2008, e a Rússia tenha sido implacável, né? Ocupou a Geórgia, teve um conflito aqui que durou poucos dias, e a Geórgia, diferentemente da Ucrânia, não tinha poder de reação, não tinha nenhum tipo de apoio ocidental, né? A OTAN não tem nenhum interesse em trazer a Geórgia para o seu bloco, porque para a OTAN não é interessante, né? A ocupação dessa área aqui é muito pouco produtiva. Enfim, e a Rússia hoje, além de manter tropas que ela já mantinha no Azerbaijão, na Armênia, também ocupa parte da Geórgia, né? Ossétia do Sul, etc. Aqui você tem a cadeia de montanhas do Cáucaso, né? A Rússia teve vários problemas separatistas, né, nos anos 90 aqui, né, Guerra da Chechênia, né, isso era comum na época. Essa região hoje parece estar mais estável. A Rússia também tem tropas nessa região. Vale destacar que aqui você tem uma pequena OTAN, né, nesses países, né, que é a chamada Organização do Tratado de Segurança Coletiva, né, é uma espécie de OTAN hegemonizada pela Rússia, né. Mas é claro, assim como a OTAN original, é apenas uma faceta multilateral de um exército nacional, né? Enfim, né, falamos bastante. Agradeço aos que chegaram até aqui, né? Foi um vídeo longo, né? Mais longo do que eu queria, na verdade. Acho que falamos tudo o que podemos falar no momento. Podemos falar mais vezes aí, é só fazerem perguntas, fazerem comentários, críticas, etc., que a gente pode abordar isso num segundo momento. Agradeço aos que assistiram. Acho que a ideia é exatamente levantar discussões, como eu falei, tentar interpretar melhor esse mundo em que nós estamos. Tem sido um mundo interessante, né, de se analisar, embora não necessariamente muito confortável de se viver, mas o mundo real é assim, né? E o nosso esforço aqui, ao sonhar perigosamente, é saber onde pisamos, né? Saber onde pisa é sempre mais importante, especialmente dentro de cenários de incertezas. E a geografia serve para isso, né? Os mapas servem para isso. A geografia surgiu como disciplina científica exatamente num contexto de formação dos estados nacionais, né? Então é impossível pensar os grandes conflitos de hoje sem observar o mapa e sem entender como eles se dinamizam do mapa. Bem, é isso. Agradeço aos que assistiram. Curtam, compartilhem, comentem, deem like, deem dislike se não gostaram tanto assim. E sigamos sonhando perigosamente.